Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio, os paroquianos e paroquianas. Uma feliz, abençoada sexta-feira. Hoje é dia 4 de julho. Nesse dia nós queremos rezar com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 até 13. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. E enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Veja, eu gostaria de me reportar nessa reflexão aquilo que está bem no início do trecho do Evangelho de hoje. Sei que esse pequenino trecho ele tem muitos detalhes que nós poderíamos estender a reflexão. Naquela segunda parte, de modo especial, quando Jesus diz: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes", daria uma boa reflexão para o nosso contexto. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira frase. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Porque veja, é curioso, a nossa identidade, ela também, dentre as várias formas de se revelar, mas ela também se revela no modo de olhar. Nós somos aquilo que olhamos, não é verdade? Somos como olhamos. Então, a maneira com que olhamos uma pessoa, a forma com que respondemos a um olhar, muitas vezes, se não a grande maioria das vezes, vai determinar a diferença entre um encontro memorável, belo, grandioso, ou então um encontro, muitas vezes, que se torna repulsivo ou então constrangedor. Eu chamo a atenção disso porque o Evangelho desta sexta-feira nos situa diante do olhar, por que não dizer assim, arrebatador e transformador de Jesus. O Evangelho começa dizendo assim: Jesus viu um homem chamado Mateus. Mateus estava sentado junto lá no seu lugar de trabalho, na banca, na coleteria de impostos. O que a gente pode dizer disso? Certamente estava lá apegado à sua condição de cobrador de impostos, preso, é bom dizer isso, a gente nunca pode esquecer desse detalhe, preso a uma profissão que o tornava desprezível aos olhos de todos. Mas, por isso que eu gosto dessa parte, dessa reflexão. Mas os olhos de Jesus souberam ver para além das aparências. Jesus conseguiu ver no publicano um discípulo, um seguidor. Aquele que era desprezível aos olhos de todos, Jesus viu um discípulo, um seguidor. Segue-me. Então, o que a gente pode dizer? Que, com certeza, pela primeira vez, Mateus, ele se sentiu olhado de uma outra maneira que não do olhar do desprezo, da indiferença, da repulsa pela sua profissão de cobrador de impostos. Certamente no coração de Mateus pulsou aquela ideia: alguém acreditou em mim e me chamou.
Por isso, ele se transformou em alguém dinâmico que deixou para trás o seu passado, assumiu protagonismo de sua própria vida e, claro, diz o Evangelho, imediatamente se levantou e seguiu Jesus. Ou seja, se pôs a caminho atrás daquele que foi capaz de olhá-lo com essa forma diferente. Um olhar de alguém que seria seu discípulo. Ora, isso é interessante, é importante para nós. Porque todo seguimento verdadeiro, autêntico, ele começa por uma troca de olhares. O olhar daquele que chama é mobilizador, Deus, e move a dar o primeiro passo. E para isso é importante, como Mateus, é importante se colocar de pé diante do chamado. É importante, como Mateus também, tomar consciência de quem nós somos, tomar consciência de si mesmo, da presença, da potencialidade, da nossa própria identidade e dignidade. Veja que belíssimo, belíssimo trecho que nós temos para essa sexta-feira. Como que a gente olha para as pessoas? Com um olhar repulsivo? Ou a gente é capaz de ver para além das aparências, o bom que está em cada pessoa? Como Jesus fez com Mateus. Um olhar que levantou Mateus. Um olhar de quem acreditou, apesar das limitações e fragilidades, pecados que estavam em Mateus, Jesus olhou para ele, acreditou e o chamou. Que sejamos capazes dessa mesma atitude de Jesus, de olhar para além das aparências, de a gente acreditar nas pessoas, nas capacidades, nas potencialidades e na bondade presente em cada pessoa. Que Deus te abençoe nesse dia. Santo Antônio te proteja e guarde. Paz e bem. Até amanhã.